si. E trouxe essa tabela aqui, ó. Essa tabela, que é essa aqui que nós tentamos fazer. Que é a árvore genealógica das espécies dinâmicas. Essa tabela está nesse livro, A Evolução de Adão. Então, nessa tabela, fala assim da árvore da energia, a frequência, em hertz, fala do comprimento da onda em micro. E começa dizendo que a gravitação, né, a força de gravidade que nos prende aqui no planeta, a frequência é máxima, o comprimento da onda é mínimo. Fala da radioatividade, né, que viu na tabela periódica, a partir do urânio, do número 92, a gente vai ter então a matéria transformando em energia, baseado, né, na equação do Einstein, né, conhecido por todos nós. A energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Ou seja, nós estamos vendo aqui, mas na verdade essa parte material para nós é energia coagulada, né? Os cientistas falam que aparelho, qualquer coisa, mesa de madeira, enfim, vem dessa condição, dessa forma, que a energia e matéria são a mesma coisa. E que a matéria, para nós na terceira dimensão, é energia coagulada. É o conceito mais moderno, vamos dizer assim, né? Então, nesse livro é um livro conhecido também, não é não? Ou não? Não? Não. O Jorge Martins fez um grande estudo aqui, tentando trazer para nós sobre a vida. O que é a vida? Baseou nesse outro grande livro chamado Grande Síntese, né? Pietro Baldi. Esse livro que é falado por todos os espíritos, todos os espíritas encarnados e os espíritos desencarnados. Todo mundo fala desse livro. Esse livro que é a Grande Síntese, né? O espírito que escreve chama-se Sua Voz. Elogiado por todos. Emmanuel, em 1952, ele veio para cá para o Brasil em 1951, Pietro Baldi. Aí estava numa mesa, né? Chico numa ponta da mesa, Pietro Baldi na outra ponta, o Chico, né, Emmanuel escrevendo, e ele recebendo Francisco de Assis, vocês terem ideia, né? Escrevendo através do Pietro Baldi, trocaram muitas informações, e depois Emmanuel diz assim que esse livro é o Evangelho da Ciência. Olha só, Manuel, com todo o respeito, né, que todo mundo tem por ele, toda nossa admiração, né? Grande espírito Emmanuel, mentor do Chico, ele fala isso, que esse livro é o Evangelho da Ciência, abonando o livro. Ali é profundo mesmo, né? Alguém conhece esse livro? Já leu esse livro? Qual o nome? A Grande Síntese, A Grande Síntese. De Pietro Baldi. Então ele escreveu 24 livros. Vocês têm uma ideia, o último livro dele chama-se Cristo. Eu tenho todos lá em casa e são fantásticos, todos eles, né? Os livros do Pietro Baldi trouxe. Tem uma fundação chamada Fundapo, lá em Campos, no qual existem pessoas estudiosas. Também a FEB chegou a editar esse livro aqui, né? Chegou a editar. Depois ela parou. Eu queria também falar para vocês, se vocês já leram esse livro, Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Excelente livro, do Átomo ao Anjo, Despertar da Consciência. Quem é o autor? Autor do livro é Sebastião Camargo. Ele esteve na Volta Redonda, fazendo divulgação desse livro. Não sei se ele veio aqui ver. Não. É recente esse livro, né? É recente. Mas muito bom, meu. Olha o tamanho do livro. Estuda Kardec do começo ao fim. André Luiz, Emmanuel, Pietro Baldi. Muito excelente livro, né? Então aqui tem um capítulo só sobre elementais, vocês terem ideia.
só sobre os elementais. Então, o que a doutrina espírita fala para nós é o seguinte: nós só vamos ser chamados de espíritos quando nós chegamos no nosso reino nominal. Espíritos. Até chegar no espírito é princípio inteligente, tá? Ah, o princípio inteligente do cavalo, tudo bem. Tem perispírito? Tem. Mas, princípio inteligente não é espírito como nós não. Allan Kardec diz que espírito são somente aqueles que estão no reino nominal. Então, qual a pergunta da nossa irmã, né? Nossa irmã Maria Luísa perguntou: e a individualidade, como é que nós chegamos a ser espírito? Só quando entrando no reino nominal. Allan Kardec. Só um minutinho. Então passamos a ser individualidade só quando entramos no reino animal? Nominal, é nominal. E os nossos animaizinhos não são individualidade, não? Eles são, mas assim, não são espíritos. Não são espíritos. São princípios inteligentes. Sim, não, mas é isso que não entendeu minha pergunta. Então vamos lá. Eles, por exemplo, o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, o nosso bichinho, Sim. eles vão passar, vão passar para o elemental e vão para o nominal. Nominal, isso. Então ali eles já são individualidade? Na hora que não tem inteligência. Então, o princípio inteligente, ele assim, é porque a inteligência ainda não é total. Inteligência não é total. Sim, eu sei. Ela é individualidade. Por isso é princípio inteligente. Só nós temos a dotação, vamos dizer assim, né? A individualidade se dá quando a gente alcança o livre-arbítrio, é isso? Isso. Nós só alcançamos a inteligência plena, o livre-arbítrio, só no reino nominal. Raciocínio. Mas só assim acompanhando o raciocínio da Maria Luísa, Sim. lembrar que aquele caso do Chico Xavier, da cachorrinha boneca, que a cachorrinha boneca morreu, conta-se, eu não sei se isso é real, porque tem tanta coisa sobre Chico circulando, gente, que a cachorrinha boneca morreu, ele ficou muito sentido, e aí eles estavam, em certa ocasião, em outro espaço, e apareceu uma cachorrinha, e aquela alegria, e ele teria assim, boneca. Então, quer dizer, porque o que eu acho que a Maria Luísa pergunta, vamos dizer assim, esse princípio, vamos dizer, eu tenho lá no cachorro, tem um princípio inteligente. Um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, eu também já seria um princípio de individualidade. Ele já começa a sair, vamos dizer assim, dessa massa informe e a adquirir uma... Ainda não. Ainda não? Ainda não, porque a inteligência da cadela, né, vamos dizer assim, do Chico, ela é ainda ligada a um instinto, que é a inteligência embrionária. Allan Kardec define, todos os que definem isso. Só quando nós chegamos no reino nominal é que nós somos chamados de espírito. Porque nós conseguimos a inteligência total, já conseguimos o raciocínio e o livre-arbítrio. Somente quando nós estamos no reino nominal. E só o raciocínio e a inteligência que pode levar o espírito à reencarnação. Mas na reencarnação também pode acontecer no reino dos animais. Mas sem raciocínio e sem livre-arbítrio. Não tem raciocínio porque pleno. eles vão ficar assim, desculpa voltar essa Não, questão. vamos voltar. Aqui a gente tem gatinho, tem cachorro. Sim. Tem lá, nós sabemos o sofrimento dos animais. Os animais, eles sofrem. Sim. Se os animais, eles sofrem, Sim. eles já estão se preparando, vamos dizer assim, para a evolução. Sim. Então, se tem lá o cachorro A ou o cachorro B, aquele sofrimento já não está contribuindo para que ele vá sendo conduzido, para que ele vá sendo construído para a sua individualidade futura. Sim, colabora. Colabora, mas não é ainda, né? O animal não se limita pelo sentimento
Então, os animais têm sentimento também. Se limita aí, não é isso? É. Agora, não tem, né, assim, a condição da inteligência plena nem de livre-arbítrio. E tem Animal não tem um livre-arbítrio. corpo energético quando dorme. Pode ser, a gente pode até falar perispírito. O corpo espiritual seria melhor, né? Eles vão chamar corpo espiritual que perispírito. Aí seria perispírito para nós, né? E quando eles morrem, eles vão para onde? Então são recolhidos por espíritos especializados nessa área. Então, Recolhe o nas perispírito espiritualidades. deles, recolhe e leva para a cidade mesmo. Nosso lá, por exemplo, tem lá uma parte só de zootecnia. Tem animais. Aquele doutor ali de Minas lá, ele cuida de uma instituição só de animais. Só disso. Tem instituições no plano espiritual, adesas às cidades espirituais, que fazem isso. Então o veterinário vai para lá quando desencarnar e ajuda lá. Mas alguns animais... Vai reencarnar animal aqui? Vai reencarnar, vão ter, por exemplo, uma cadela, vai ter 5, ou 6, ou 9 filhotes. Aí são trazidos igual que nós também fazemos. Tem espírito especializado nessa área. Morreu uma formiguinha atropelada, nós às vezes apertamos a formiguinha. Coitada, né? Matamos a formiguinha, que ninguém faz isso, né? Não faz, hein? Eles têm direito à vida. Esse pessoal ligado ao animal, eles normalmente, quando vocês forem para a espiritualidade, eles vão ajudar nessa região para cuidar dos animais. Isso mesmo, então. Então eles têm espírito que se especializa em ajudar. Ajuda animais, morre o animal, socorre, leva, prepara a reencarnação à volta dele. Então, mas aí aquele princípio inteligente daquele animalzinho que eu tive de estimação, ele vai vir no outro cachorrinho? Aí você também se filho na outra cadela. Às vezes ele pode até voltar, não sei, né? Volta fora da família, às vezes volta pra gente mesmo, né? A gente não sabe. Fala, irmã, pode contar. Os animais precisam se aproximar bastante, né? Do humano, porque tem alguns animais que os animais eles têm atitudes diferentes. Sim. Né? Você nota a personalidade diferente. E às vezes eles demonstram assim, vamos dizer assim, uma humanidade maior do que um ser humano. Você percebe que às vezes um animal ele é bondoso. Sim. Né? E ele não faria certas coisas que a gente vê um homem fazer. Às vezes a gente vê também animal que mata outro animal, mata o homem, o dono dele, mata tudo, né? Então são animais também. Então, boa gente, né? Tem o ignorante, o primitivo. Mas tem um tempo que esse animal, ele vai chegar a ser um homem. Vai ser. Todos vão ser. O princípio inteligente vai chegar no reino final. Todos eles. E só pode continuar, porque aqui tem um grupo que é fã de Vai tudo reencarnar lá, vai tudo para a região para cuidar dos bichos. Vamos te convidar no outro encontro só sobre animais. A gente convida um seminário só sobre animais. Podemos. Vou depender de vocês. Né? Eu já passei para 30 itens de seminário. Tem seminário muito interessante. Nós temos um seminário, por exemplo, que o pessoal pede muito, que é assim, as saídas, os campos de saída dimensionais da Terra. As 7 esferas da Terra, você já deu. Tem também esse, tem um outro também sobre as saídas dimensionais, as 7 esferas dimensionais. Mas esses são campos de saída dimensionais, onde a gente cita, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. Ali tem um campo de saída extraordinário, velho. Some navio inteiro, velho. Some em avião, é para onde que eles vão? Então nós já temos algumas informações sobre isso. É uma coisa muito interessante de fazer um seminário, né? Sobre essas questões. Quase ninguém estuda isso. E tem um outro triângulo, chamado Triângulo do Dragão, lá no Japão, que é pior do que o Triângulo das Bermudas. Some navio, some avião, some tudo lá. Para onde que vão? Eu acho interessante fazer esses temas, porque nós, essa é uma opinião minha, quem não concorda, eu respeito, mas a minha opinião é que a gente ainda não sabe quase nada sobre o planeta que habita. É verdade, nós sabemos muito pouco. Então nós já temos algumas informações assim, né? Desses campos de saída dimensionais.
Eu vou fazer uma pergunta que uma pessoa me pediu para fazer. Atlântico. Então é exatamente esse seria o estudo. Emmanuel, aqui nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel fala da Atlântida, gente. A questão de a gente estudar com detalhes. Ele fala aqui, ó, o continente da Atlântida, ele se separou da América do Norte. Que a Lemúria, que é outro continente também muito estudado, né? A Lemúria, de gente muito inteligente que reencarnou lá, né? Os exilados da capela foram para lá e migraram todos para lá. A Austrália é um pedaço da Lemúria. E a Atlântida está ali naquele triângulo ali mesmo, que foi citado, foi um desprendimento da América do Norte. Por isso lá tem peles vermelhas, que a pele do Atlante era vermelha. Eles se destruíram com guerras mentais. Guerras mentais que eles faziam, tão evoluídos que eles eram para o lado mal. Só que eram para o lado mal. Porque toda pessoa exilada no lugar que usou mal a inteligência, que é criminoso, não são pessoas boas, é que vieram aqui para a Terra, depois que a gente chegou no Homo sapiens sapiens. Aí os capelinos reencarnaram em massa. Foi isso tudo aconteceu há 40 mil anos atrás só 40 mil. Aquele mapa a gente pode ver, ó, 200 mil anos, André Luiz fala, que começou o período Cenozoico, apareceu aqui o Homo sapiens. Aí já foi homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, antes de chegar a 1,5 milhão de anos. Só 1,5 milhão de anos daqui, ó, 1,5 milhão, é que nós fizemos fogo, fizemos roda no Homo erectus. Quando nós fomos no Homo erectus, todos derivados assim dos símios, né, dos macacos, e a gente chegou então nesse padrão aí, né? Do Homo sapiens sapiens. Aí estava preparado a mulher sapiens sapiens com o Homo sapiens sapiens. Eles fizeram sexo e procriaram já, e os benfeitores reencarnaram em massa aqui, milhares, aos milhares, espalhados principalmente no continente asiático. Começou mais ali, em massa, né? Muita gente reencarnada, capelino, que vieram para cá. Então foi nessa ocasião aí, só 40 mil anos que nós estamos aqui, ó, nessa condição. E assim mesmo ainda precisou trabalhar muita gente, a gente ainda era um ser muito bronco 40 mil anos atrás. Né? Então é pouco tempo de reencarnação para nós. Elisone, existe uma dúvida, né? Todo mundo pergunta. Sim. Eu não fui uma pedra, uma samambaia, uma borboleta. Isso é evolução do princípio inteligente. Não, você já foi, todo mundo aí já foi. Eu já fui uma pedra? É isso que nós estamos estudando aqui. Já foi no porto. Vai chegar A gente já foi pedra, a gente já foi água, foi animal, e chegamos agora. Allan Kardec, olha só. Allan Kardec, quer dizer, nós estamos gastando aqui, ó, 3 horas para a gente entender isso, né? Nós já fomos pedra. Como mineral, no mineral a evolução maior é do cristal. Quando nós chegamos na forma cristalina, aí que nós então conseguimos evoluir mais como cristal. Depois então nós entramos no reino, assim, viemos para cá e entramos no reino dos vegetais. O Pasteur fala assim, ó, a pedra tem vida. Ele dizia assim, ó, todas as coisas têm vida. Falando mineral, todas as coisas têm vida. Umas, assim como condições melhores que outras. Mas todas as coisas têm vida. Então ele cortava assim o mineral, o quartzo, por exemplo, pegava aquela pedra verde, cortava a ponta do quartzo, colocava o quartzo cortado dentro do meio, preparado ali aquoso, e sozinho, o princípio inteligente regenerava, ele criava a parte que foi cortada dele. Ele falou, nós temos uma sociedade organizada no reino dos cristais. Nós, nosso corpo, nós estamos cheios de princípio inteligente.
Sim. É isso aí. Então, o que tem no nosso organismo? Então, temos o inorgânico e o orgânico, não é isso? O inorgânico e o orgânico. Mas o orgânico está cheio de inorgânico. Não é? É cálcio, é sódio, é ferro, tem tudo aqui no nosso corpo. Do inorgânico. Quando você, por exemplo, lá no início, fala o protoplasma. Quando a gente fala assim, eu fui uma pedra, eu fui. Uma pedra. Uma pedra. Mas não faz diferença nós dizermos assim, que esse princípio, esse protoplasma, esse princípio inteligente, veio dentro dele, que vai passando pelos diversos reinos, passando pelas transformações. Sim. Então ele está estagiando. Eu não fui, mas eu estagiei lá. É diferente? Não é diferente, não. Nós fomos. Nós passamos. Nós fomos vegetal. Foi engraçada. Não aceita. Em que olhos eu estudei lá com o senhor lá de Belo Horizonte, ele passou a vida inteira dele estudando esse processo de evolução, como acontece do mineral, do vegetal. Fala que os musgos dos rios já começa a dar a parte vegetal, é muito complexo. Então isso nós estamos falando. Nosso modo de entender, esse é o tema mais difícil da doutrina espírita. Esse mais difícil então aqui, ó, na árvore genealógica, quando nós passamos pela radioatividade, pelas radiações químicas, pela luz, pelo calor, pela eletricidade, pelo som, nós chegamos na forma mais madura da árvore genealógica da espécie dinâmica, que é a eletricidade. Nós vemos a eletricidade, a centelha do princípio inteligente que veio junto com o protoplasma, veio da eletricidade. Imaginemos aí, girando, a energia girando no universo. Gira, gira, de repente, assim, a velocidade se transforma em massa. É o que fala aqui, ó. A grande síntese a energia girando, a árvore genealógica é energia. Então nós viemos da eletricidade. Quando rompe um fio, que a gente vê aquela chispa, nós somos aquilo ali, ó. Nós já fomos urânio, 235. Nós fomos a eletricidade, nós viemos o princípio inteligente, nós espíritos, viemos da eletricidade, que é a forma mais madura na dinâmica da vida. Está aqui, ó, da eletricidade, com 1 bilhão de hertz. Alguém ficou triste por isso? Vocês estão tristes porque foram pedra? A Olímpia. A Olímpia. Mas nós proviemos a centelha que veio para cá, na nuvem viscosa do protoplasma, trazida pelos espíritos superiores para habitar a Terra, espalhou-se aí pela Terra, pelas águas. Nós somos uma centelha. Está lá na pergunta 88 do livro dos Espíritos. Quem que é o Espírito? É só uma centelha, mais nada do que isso. Tem cor, tem avermelhado como o rubi, está na pergunta 88. E nós estamos situados aqui na caixa craniana. Nós não estamos na ponta do dedo do nosso pé, nem no estômago, nem no coração. Nós estamos exatamente aqui na região cerebral. Nós, as centelhas, nós só somos uma centelha, nada mais do que isso. É triste? Não, mas somos assim. Mas a biologia, tem várias teorias, né? E dentro, todas elas culminam na origem da vida, na área biológica, não entra essa parte científica. Pois é, porque eles não sabem o que nós sabemos. E para a biologia, nós não somos pedra, nós não somos vegetal, nós não somos isso. A transformação do procariotes, do eucariotes, do protoplasma, o que a gente considera ser vivo, todos aqueles que têm células. Uma pedra
doutrina espírita. É aí que está a diferença. Nós temos informações dessas questões. Nós temos informações. Então nós proviemos da eletricidade, que é a forma mais madura da energia espalhada aí pelo universo. Então, aí nós viemos para cá, nessa nuvem de protoplasma. Daí nós fomos evoluindo, buscando corpos para nós. E angariando esses corpos, né, nós vamos evoluindo. E chegando no ponto que nós estamos. Então, ali na forma elemental, Allan Kardec, na Revista Espírita de abril de 1860, ele vai falar, ele recebeu na mesa mediúnica, trazido pelos benfeitores, um elemental, uma irmã, que ia fazer a primeira encarnação dela no reino nominal. Incorporou a irmã, deu o nome dela. Meu nome é Ratani. Ela falou, eu cuido das flores. Então eu aprecio o perfume das flores, mas não sou eu, são milhares. O André Luiz falou no livro Nosso Lar, né? Para buscar lá a energia das mangueiras, nós somos milhares. Então cada um tem um setor onde cuida, na parte dos vegetais, por exemplo. Os elementais cuidando, porque nós vemos com Viana de Carvalho, né? Ele fala isso, cada um às vezes está na água, outro está na terra, outro está no ar, outro está no fogo. Então são uma série de espíritos em evolução, que são os elementais, aonde eles cuidando de cada coisa e evoluindo. Aí essa irmã chegou num ponto que incorporou no médium. Vejam lá na pergunta 103 do Livro dos Espíritos, ele estuda isso lá. No mês de fevereiro de 1858, na Revista Espírita, também ele, Allan Kardec, estudou de novo sobre os elementais. Tem várias revistas espíritas onde ele estuda isso, trazendo essas informações para nós. Vocês precisam de ver o nível, ela tem um nível de inteligência dela, ainda estava assim, né, começando, mas partindo já uma condição melhor, né? Já está aparecendo aqui, né, a inteligência, o raciocínio, o livre-arbítrio. Primeira encarnação da Ratani foi essa no meio nosso, humano. Se vocês tiverem o Espírito, está lá em abril de 1860. Leiam lá para vocês verem. O Robson Pinheiro também tem um livro que fala desses elementais, eu já vi esse livro. Ele mostrou. Então, nós temos assim muitos estudiosos, mas preferível a gente ficar assim com o André Luiz, né? O André Luiz, com o Emanuel. É preferível para nós, porque às vezes outras fontes, com todo respeito às outras fontes, né? Mas é preferível. Então, olhem só aqui. Mas ele fala dos elementais também. Fala também. Essas coisas ele fala. Isso. Não há dúvida, né, que são informações importantes. Olhem só aqui. Queria mostrar para vocês exatamente a condição em que o princípio inteligente ele começa a sua trajetória evolutiva. Por exemplo, aí saindo, vamos abster do reino dos minerais, nós sabemos que o cristal é a forma mais evoluída. Eu até trouxe aqui, o cristal é a forma mais evoluída no reino dos minerais. Aí eu fiz uma pesquisa lá, anotei assim, ó, existem 32 classes cristalinas, 32 espécies de cristais. O quartzo, por exemplo, ele tem formato de primo hexagonal com extremidades em pirâmides. O quartzo é um mineral composto de silício e de oxigênio. Seus grandes cristais, depois de fracionados, empregam-se em ourivesaria. A presença de diversos pigmentos faz variar a sua coloração. Os antigos gregos julgavam que o quartzo fosse água solidificada, por isso o nome cristal, que significa o gelo, e se aplicava só ao quartzo.
Então eu estudei aqui todos, fiz os desenhos, olha só, a variedade de cristais, 32 tipos. Então cada um com a forma, né? E quem mais estudou isso aqui foi o Pasteur. O Pasteur chegou à conclusão que os cristais são sociedade, são seres vivos. Né? O cristal não é vivo, nós já fomos numa pedra. Agora o cristal é a forma mais evoluída. Então vamos cristais, né? O cristal é a forma mais evoluída, quer dizer, o princípio inteligente passa exatamente pelos cristais. Já que o cristal é a forma mais evoluída do mineral, sim, do mineral, as pedras, as gemas de valor, um diamante, um esmeralda, isso, o que seria? São valores também. O princípio inteligente está no ouro, na prata, na gema, nas pedras preciosas, que se tiverem formas cristalizadas, mais evolução tem. Isso são os minerais, né? Depois, quando entrar, por exemplo, no reino dos vegetais, como nós estamos vendo ali, a gente vai procurar observar o seguinte. Aí você vai ter uma área que você vai estudar da física. Tem que estudar, você tem que estudar muito. É igual você falando com o irmão sua vida inteira, isso aí. A vida inteira. A vida inteira estudando essa transição da nossa evolução. Então os vegetais, olhem só, espermatófitos são vegetais que possuem todos os órgãos da nutrição e se reproduzem usualmente por sementes. Então é mangueiro, cajueiro, arbusto, roseiro, etc. Eles se reproduzem por sementes, os vegetais. Os pteridófitos têm raiz, caule, folhas, mas não tem flores. Exemplo, a samambaia. A samambaia não tem flores. A venta também não tem flores, não. Não tem. Pteridófitos. Os briófitos são vegetais com folhas incompletas e raízes rudimentares. Vivem nos bosques, nos muros, nos rocheiros, nas árvores. São os músicos. Os talófitos são de organização mais rudimentar ainda. Por exemplo, algas, cogumelos, são unicelulares. Os esquizófitos, os principais componentes são as bactérias, e de acordo com a forma são cocos, bacilos, espiroquetas e vibriões. Órgãos reprodutivos dos vegetais, o androceu ou pistilo, são os órgãos masculinos das flores. Os giniceus são os órgãos femininos das flores. A antera encerra o pólen fecundante. O ovário contém os óvulos ou sementes. Então somos animais. Sim. Nós, seres humanos encarnados, estudamos a doutrina, que precisamos trabalhar, estudar dentro da doutrina espírita, e ainda por sermos imperfeitos, a gente tenta fazer o melhor. Como diz a Ana Verônica, nós estamos na nossa melhor versão. Então a gente aprende, né? A gente aprende que a gente tem que ficar, estudar e ser melhor para evoluir, né? Para a gente alcançar a perfeição. Então, o que pedra, água, vegetal, o que eles fizeram para eles evoluir? Se a gente tem que seguir o caminho do bem, o que eles fizeram para eles evoluir? Não, então, mas é isso, nós passamos por todas essas, até chegar aqui, ó. Então isso daí foi um processo do fluido cósmico universal guiado por Deus. Deus é quem quer que a gente evolua assim, o princípio inteligente, é base da doutrina isso, gente. É base, velho. Nós fomos criados simples e ignorantes. Aí temos que pegar corpos, então está lá na pergunta 540, nós estamos estudando 3 horas disso, é a mesma coisa, velho. Então, quando chega no final, é que nós temos que trabalhar. Nós passamos por tudo isso aqui, eu vou chegar agora, bilhões de anos nós gastamos, velho. Então é um processo longo, milhões de anos nós gastamos, para chegar nesse ponto aqui, gente, ó. E amanhã a gente vai ser anjo. Então é devagar, vai passando por tudo isso.
passou por isso aqui tudo. Todos os espíritos passam por isso aqui, ó. O próprio Jesus passou por isso. Não sei porque você então a doutrina espírita fala disso, ó. Entra, está tudo aí na doutrina, gente. Livro dos Espíritos. Pô, nós estamos estudando direito. Eu só leu Evolução em 2000 e está tudo lá. Forma mais evoluída é a carnívora. O reino vegetal é a árvore, né? A árvore do reino vegetal é a árvore. Depois há um elo de tradição. Os benfeitores trazem o princípio inteligente da árvore para a planta carnívora. Ela vai ser um elemento, um elo entre, né, o vegetal e o animal. Uma é a sensitiva, a outra é? A dionérica. Dionérica. Chama dionérica sensitiva, que é a chamada planta carnívora. Então, voltando só mais um pouquinho aqui da gente. Os animais, os vertebrados, mamíferos, aves, répteis, patractos, anfíbios, peixes. Os mamíferos são vivíparos e procriam sexualmente. Cão, boi, etc. As aves são geralmente ovíparas. Esses termos não são diferentes para nós, não, indiferentes não, né? Não. Vivíparos e ovíparos, né? Sim. A gente já estudou isso. As aves são geralmente ovíparas, pássaros, quer dizer, se reproduzem através dos ovos. Os répteis são animais de corpos alongados que se arrastam pelo chão, cobras, jacarés, etc. São ovo-ovíparos e ovíparos. As fêmeas trazem bolsas com ovos. Os ovovíparos se reproduzem através dos ovos, porém, o conserva dentro de si, nas bolsas, até o desenvolvimento dos embriões. Os anfíbios ou batráquios, por exemplo, a rã, o sapo, a salamandra, são ovíparos. Os peixes são ovíparos, a exceção é o tubarão, que é ovo-ovíparo, a fêmea traz bolsa. Animais invertebrados, artrópodes, insetos, miriápodes, aracnídeos e crustáceos. Insetos, o besouro, o vagalume, o mosquito, borboleta, etc. Nós já fomos tudo isso, tá? São divididos em grande número de anéis, aranhas, escorpiões, crustáceos. Essa evolução é constante. A reprodução é constante. Nesse momento, Deus está fazendo isso. Sim, mas esse procedimento nunca deixa de ter sua continuidade. Por exemplo, pedra hoje, bilhões de anos à frente, será também. Bilhões de anos à frente, vai passar para a bacteriófilo, depois pula para a árvore. Tem uma árvore assim, vai ser grande, vai ser de menor expressão que nós vamos ver aqui agora. Você matou, não é já está ganhando. Antônio, Oi. uma coisa que ficou a me perguntar, vou falar rápido. Por exemplo, no reino animal, eu posso ter sido um sapo. Sim. Eu, no futuro, posso ser um cachorro, posso ser um... A evolução é assim, vai evoluindo. Por Por exemplo, exemplo, espécie animal, começa lá da mais bonitinha, vai evoluir até o cavalo, a baleia. Isso aí. Então, se ela é sábia, é anfíbio. Se ela é anfíbio, ela vai atrás de Por exemplo, olha só, o jacaré, a transformação do jacaré no crocodilo, amanhã vai ser uma ave. Você jacaré, anfíbio, mas você não volta a ser peixe. Então vai passando assim, vagarosamente, vai passando, é o que nós vamos ver aqui agora. Não existe uma regressão, não, né? Então, olhem só, o esquema aqui dos vegetais desse livro, tá? Excelente livro esse aqui, Dr. Jorge Andréia, Dinâmica Espiritual da Evolução. Ele fala o seguinte, ó, os esquizófilos que nós vimos agora são os cocos, bacilos, espiroquetas, vibriões. São 35 mil espécies dos esquizófilos. Então nós vamos ter que passar, a gente vai ter que ir passando assim, ó.
Isso que é bilhões de anos. É muitos anos. É muitos anos, velho. É lento, é vagaroso, mas nós temos que vivenciar tudo. Depois ele fala aqui, ó, as algas, tem 20 mil espécies de algas. 20 mil. Então a nossa evolução é ir passando pelas algas também. Tem uma série igual aqui, esses isófitos, depois as algas, depois os cogumelos ou fungos, 65 mil espécies de fungo. E nós vamos ter que ir vivenciando isso. Isso é só no reino dos vegetais. A evolução continua se fazendo desta forma? Continua. Nesse momento, está acontecendo aí. Deus cria e não para de criar. Não, eu não sei, mas eu estou falando a evolução. A evolução continua, tem princípios inteligentes que estão evoluindo nesse momento. Passando por todos, é igual Jesus falou. Eu trabalho, mas meu pai trabalha ainda também, velho. Deus também está trabalhando, não para de trabalhar, né? Então, olhem só, os briófitos são 25 mil espécies, os pteridófitos são 10 mil, aquelas que não samambaia, 10 mil samambaia, e as avencas e outras, os espermatófitos, 175 mil espécies. Então, só no reino dos vegetais, a gente vai no reino dos minerais, 32 espécies de cristais, 32 espécies. Nós temos que ir devagar. Por isso que fala assim, ó, a gente dorme nas reações químicas do mineral. E aqui nós sonhamos, o princípio inteligente sonha nas sensações do vegetal. A gente acorda aqui, mas são milhares e milhares de anos. E a gente vai passando vagarosamente. Agora vocês vejam só aqui nos animais. Os animais, os protozoários, flagelados, e nos risópodes, e nos espermatófitos, nos ciliados, nos tentaculíferos, são 30 mil espécies. Já agora nós estamos no reino dos animais. Mas todas essas espécies aí existem ainda até hoje. Até hoje. E o princípio inteligente hoje está passando por tudo isso, velho. Nós já passamos. Graças a Deus, olha. Então, nossa... Hoje nós estamos no reino nominal, gente. Então o próximo vai ser anjo. No próximo nosso é anjo. Aí nós já vamos criar em nome de Deus, velho. Mas Leon Denis fala que a distância do animal para a gente é a mesma distância da gente para Deus. É isso aí. O anjo. Você vê quanto tempo. Então é muito tempo. Mas para que a gente vai querer correr também? Não, mãe, para que vamos querer correr? Vamos devagar, né? Devagar e sempre. Devagar e sempre. Vamos devagarzinho. Deus é quem quer isso, né? Isso é uma imposição determinada de Deus. Quer dizer que a gente vai para o mundo celeste daqui a mil milhões de anos. Não tempo, Aí depende só da gente, né? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. A hora está passando. Os metazoários são os invertebrados, poríferos, espongiários, cerca de 5 mil espécies. Os selenterados, 10 mil espécies. Plantelmintos, 8.500 espécies. Nematelmintos, equinodermos, 5 mil espécies, que é a estrela do mar. Moluscos, a lesma, caracóis, polvo, 45 mil espécies. Então, assim, a gente vai passando todas as espécies. Depois, nós temos os anelídeos, são minhocas, sanguessuga, 6.500 espécies. Artrópodes, camarão, escorpião, aranhas, insetos, 740 mil espécies. Essa é a maior função das espécies que a gente passa.
Depois os vertebrados, agora a coluna vertebral apareceu. É o peixe, é tubarão, bacalhau, tainha, 25 mil espécies. Os anfíbios, a rã, o sapo, a salamandra, 3 mil espécies. O réptil, então nós vamos ter lá tartaruga, lagarto, cobra, 10 mil. Quantos bilhões são? As aves, 3 mil espécies de aves. Depois entramos no reino dos mamíferos, 4.400 espécies. Então olhem só como que é a nossa... Vocês já tinham ouvido falar disso antes? Então, a função aqui exatamente essa que é a função maior, vamos dizer, né? Nossa aqui dentro de trazer no estudo do seminário, para a gente despertar que tem muita coisa para estudar. Tem muita coisa para estudar, ué. Eu tenho uma curiosidade terrível quando fala de tudo isso. Sim. No planeta Terra, a evolução se dá dessa forma. Dessa forma. E nos outros planetas. É a mesma coisa. Também? Também. Assim. Então, quando vocês lá da capela vieram de lá para cá, quando nós, nessa evolução toda, né? Nós chegamos no Homo sapiens, Homo sapiens sapiens é um homo moderno. Nós, né? Somos considerados mulheres sapiens sapiens e homens sapiens sapiens. Então foi aí quando copularam, aí há 40 mil anos atrás aproximadamente, é que os benfeitores, né, Jesus acolheu todos os exilados da capela. Aqueles espíritos difíceis, né, que usaram mal inteligência, criminosos, pessoas criminosas, foram expulsos de lá, como está acontecendo na Terra. Estão sendo expulsos daqui da Terra nesse momento, e já começou muito antes. Expulsos para esse outro planeta higienizador. Que um dia a Terra foi, agora é esse outro planeta. Tem muitos assim espalhados pelo universo, desse jeito, muitos. Vários mundos habitados. Né? Aí também acolhem os espíritos assim, violentos, cruéis, assassinos. Aí quando chegam lá, eles começam a melhorar exatamente pela dificuldade no meio, né? No próprio meio. Então vão evoluindo gradativamente, a ponto de dizer Manuel aqui no livro Caminho da Luz, que a maioria dos exilados da capela já voltaram para lá, já fizeram a evolução, já melhoraram. E quais são as raças? A raça dos hebreus, a raça egípcia, a raça ariana e a raça hindu. A raça africana e também a raça asiática, amarela, já existiam aqui. Então a raça vermelha veio descapelindo, por isso que nos Estados Unidos tem na pele vermelha, que ainda é o resto daqueles que moravam na Atlântida. Então tem muita coisa para estudar, né? Coisa para estudar. Aí eles foram formando vagarosamente, mas começou 40 mil anos atrás, quando, quer dizer, 40 mil anos não é muito tempo, é pouco tempo até, eu acho. Pouco tempo. Para tudo isso. Está indo gente embora daqui para esse outro planeta. Se Deus quiser, a gente não vai, né? A gente não vai, não, né? Então. Mas eu me diz, olha, no estágio hominal é que existe o processo de aprendizagem para a evolução. Porque nos anteriores não, você só vai mudando de espécie, uma mais menos evoluída para mais evoluída, porque você não tem inteligência para praticar bem ou mal, tem coisa. É verdade. Então é só aqui no reino animal que nós fazemos mais. Quando nós passamos pelo reino dos animais, tem um livro chamado Do Inconsciente ao Consciente, que é mais ou menos isso tudo aqui. Do Jean de Servinho, não sei se alguém já leu. Do inconsciente ao consciente. Né? O inconsciente nesses reinos todos aqui, até chegar aqui no consciente, no reino nominal. Ele fala o seguinte, uma coisa interessante, que às vezes a gente, dentro do reino dos animais, quando, por exemplo, a fêmea lambia lá os filhotes dela, defendendo o filhote, já começou esse senso assim, de proteção que a mãe sempre tem em relação ao filho. E nós vamos herdando dos outros reinos. Até porque o
a evolução, então, nesse caso, é infinita. Podemos até dizer isso, porque a evolução ao infinito, porque nunca nós vamos ser perfeitos totalmente, nunca. Mas nós vamos sempre evoluindo, tá certo, né? Nós chegasse a Deus, né? Raciocínio do irmão, a evolução total é de Deus. Então a evolução é praticamente infinita. E a gente vai estudando cada vez mais. Já pensaram o poder mental que a gente vai ter um dia, igual Jesus, né? De juntar lá as nebulosas, pedra, areia, que tiver poeira ao redor do sol, só com pensamento. Juntar tudo para criar terra, gente, só com o poder do pensamento. A que ponto vai chegar o pensamento? Não é igual Jesus impunha a mão assim e limpava o leproso. Já pensaram que pureza de fluido é essa? De limpar o leproso. É a pureza do fluido, né? Que nós vamos chegar nisso também, igual ele falou. Mas a gente tem que ter todos os conhecimentos que eu falei com ela aqui, da biologia, da física, da matemática, tudo. A gente vai ter todos esses conhecimentos, a gente vai estagiar neles todos. Porque as duas grandes artes, a sabedoria e o amor. Todos nós vamos ter que ser assim, né? Então vai ser a gente sente que é muito tempo que a gente vai ter ainda, né? Que estudar, participar, aqui no caso, adquirir conhecimento. No caso, a individualidade original, mas de um modo geral, pela criação, tudo assim sobre um processo constante de evolução. Por exemplo, um jacaré, no reino animal. Hoje nós temos, o que nós herdamos nele assim, de imediato que o homem pode saber? O osso cóccix, por exemplo, da coluna, das cóccix. Por quê? Nós deixamos de ter cauda um dia, nos tornamos, nós somos aí transformamos em aves, olha só, do jacaré, nós fomos para as aves. Aves para mamíferos. Aves para mamíferos. É assim que é a evolução dele. Tá certo, então é assim, ela é lenta, gradual, né? Milhares e milhares de anos passam, mas nós sempre somos tutelados por espíritos superiores. Igual hoje, nossos anjos de guarda estão aí para ajudar a gente. Até hoje, né? Deus permite isso, né? Que nós sejamos amparados. Sejamos amparados assim pelos espíritos superiores, em nome de Deus, né? Que nos ajudam, nos acolhem, nos orientam, nos ensinam. Esse mundo de regeneração, então, pode levar muitos e muitos anos para acontecer isso? Isso, então nós fez uma pergunta boa aqui. O mundo de regeneração, a Terra já entrou no mundo de regeneração no ano 2000. Tá, o Filomeno de Miranda e Emanuel fala aqui no livro A Caminho da Luz. Entramos no ano 2000 e já somos um planeta de regeneração. Olha que nós estamos no ano 2023, só 23 anos. Como planeta, como um mundo de regeneração. O ciclo nosso planetário é a regeneração agora. Mas a gente está vendo mundo de provas e expiações constantemente pela violência que a gente vê todo dia, né? A gente ainda vê que parece ser prova e expiação, mas não é. Nós somos na regeneração exatamente depois do ano 2000 para frente. 2057, quando o Chico fala, que a gente vai começar a ter lampejo, a gente vê o mundo de regeneração. Já vai ver a predominância mais do bem sobre o mal no início. O Chico já falou isso no Pinga-Fogo, né? Mas olhem só. Aí perguntaram para o Chico, isso aí também de novo. Tem um livro chamado Encontros no Tempo, do Hércio Cearantes. Não sei se alguém conhece o livro. Não, né? Em Encontros no Tempo, a primeira pergunta que abre o livro é essa. Chico, mas é lógico que o Emanuel vai responder, né? Chico, quando é que vai se dar o mundo de regeneração aqui na Terra, o ciclo de regeneração? Aí o Emanuel falou, só 990 anos depois do ano 2000. Nós vamos ainda ter 990 anos, já vivemos só 23. É um milênio. Um milênio praticamente. Para a Terra ser um mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração, gente? O mundo primitivo está lá no capítulo 3 do nosso Evangelho, está? 3. Terra já teve o ciclo primitivo.
só o mal existia. Depois entrou o ciclo de provas e expiações que Jesus veio pessoalmente, reencarnou para trazer para nós exatamente a boa nova. E agora nós estamos entrando, depois do ano 2000, nós estamos entrando no ciclo de regeneração. Então imaginemos, ó, de 40 mil anos, não, de 40 mil anos, desde o Homo sapiens sapiens, eles lá da capela reencarnaram em massa aqui, quando eles copularam, Homo sapiens com a mulher, sapiens. Aí começou a expansão das 4 grandes raças, né, se espalharam pelo globo terrestre. Aí 40 mil anos, aí quando chegou no ano 0, Jesus nasceu. Governador da terra, reencarnou pessoalmente para trazer a sua mensagem. Já tinha mandado um Forri, um Lao Tse, um Buda, um Confúcio, espalhados aí, um Zaratustra. Então já tinha espalhado pelo globo seus emissários, mas ele veio pessoalmente trazer a sua mensagem. Aí zerou o tempo. Então 40 mil anos atrás zerou, Cristo nasceu. Aí começou o ciclo, provas e expiações, até o ano 2000, 2 mil anos só de provas e expiações. Agora nós estamos entrando no ciclo regeneração do ano 2000 em diante. Vai durar 990 anos, mais 1000 praticamente, né? Ou seja, olha só como é que está diminuindo gradativamente. 40 mil anos, primitivismo, ciclo primitivista. 2 mil anos, Jesus veio pessoalmente trazer o cristianismo. Aí nós temos 2 mil anos. Agora no ano 2000, começou o ciclo de regeneração. Nós estamos 23 anos vivendo a regeneração, mas já sabemos de antemão que vão ser praticamente 1000 anos. É um ciclo entrando no outro, né? A gente passando pelo outro, A gente vive hoje no mundo, a gente tem no planeta primitivo, que é uma pequena espécie. Olha como é que nós estamos melhorando de provas e expiações, e tem uma parte do planeta já com o mundo de regeneração. Isso. Se vive melhor. Já tem um ciclo intercedendo o outro. É verdade. Então agora nós vamos ser um mundo ditoso, de repente, em vez de ser 1000 anos para ter regeneração, ditoso, de repente nós temos uns 800 anos, 500, a gente sabe, né? Isso ocorreu então com o povo de Capela. O pessoal de Capela veio concorrer para nos ajudar nesse sentido. Sim, mas quando eles chegaram a esse nível de evolução, porque eles passaram por todo esse trâmite. Todo esse passou por tudo. Era 12 mil anos atrás. Então depois nós vamos vai ter o ciclo celeste. Então observemos, primitivo, 40 mil anos, só tinha o mal. Jesus veio, 2 mil anos, trazer o cristianismo. Ficou aqui, ciclo, provas e expiações. Nós já temos um pouco de bem, o mal está aqui em cima ainda, mas nós já temos bem na terra. Então o ciclo de regeneração, as duas forças do bem e do mal vão se igualar. Capítulo 3, hein, gente? Do Evangelho. As duas forças se igualam. Aí quando chegar no ciclo ditoso, o bem está lá em cima, mas vai ter mal aqui na terra ainda. É intercessão. Aí depois, ciclo celeste, só o bem vai estar aqui na terra. E falaram que ainda no mundo de regeneração, ainda estaremos em corpos carnais. Ainda estaremos, mas não vai ter mais doenças incuráveis. Isso. Não terá mais tanta violência, tanta maldade. O espírito só vai estar bem. Já vai melhorando. Agora quando chegar no celeste, só tem o bem. Só tem o bem. Tudo vai ser controlado de doença, né? Você vê que Deus, na sua misericórdia, está ajudando tanta gente aí, né? Eu li agora recentemente que os cientistas alemães falaram que em 2030 vai ter uma vacina para o câncer. Então, isso vai evoluindo, não vai existir mais doenças incuráveis. Então, já está melhorando devagarzinho, né? Quem sabe vai ter uma cura definitiva para o diabetes, o câncer, né? Tem doenças que só depende muito da evolução nossa. Eu creio muito nisso. E depende, igual nós estamos falando, depende muito da gente mesmo, né? É da gente. O homem não agora, é o livre-arbítrio, a gente só melhora se a gente quiser. Nós temos que fazer o bem, né? Depende só de regeneração, somos nós. Nós precisamos evoluir para criar um mundo de regeneração. É isso mesmo, depende só de nós, né? Até porque as doenças não é criado, né? O nosso corpo, nosso próprio corpo que cria doença. Nós criamos. Então, para você desencarnar às vezes com aquela doença, você volta
às vezes volta. Eu quero explicar. Então a gente tem que se livrar disso. Então tem que ter cura para todas essas doenças. É a gente mesmo, né? Quer dizer, nós é que temos que nos corrigir gradativamente, lentamente, né? Mudando, porque o nosso objetivo aqui é, né? Sim. A gente se melhorar. E mesmo no São pessoas boas. Mesmo no procedimento de praticar o bem, ainda temos que resgatar muita coisa. Sim. Então, é verdade. Porque nós ainda trazemos muita coisa errada conosco mesmo, né? É uma luta diária. Por isso que Kardec, na sua visão mesmo, né? Assim, na inteligência supra, né? Ele fala isso, que o verdadeiro espírita se reconhece pela transformação moral que faz, pelos esforços que ele faz para mudar suas más inclinações. Então a gente vê, fica chocado com a violência aí, mas porque também nós, no fundo, somos pessoas ainda violentas. A Joana de Anjos fala isso, né? Quer reconhecer a gente? Dê o poder dentro de casa, por exemplo, a gente vai ver como é que nós somos lá, no trabalho. Não é? Então dentro de casa que a gente vê lá, às vezes a gente não é tão bonzinho quanto a gente acha, não. Na realidade a gente pode ter assim, atitudes impensadas. Não, nunca vou fazer isso, mas de repente no momento que você está louco, você faz qualquer coisa. Pode acontecer isso, mas sempre não pode, né? O problema é que sempre acontece. A gente sempre é o domínio, né? Orar e vigiar sempre, mas a gente não cai nessas tentações. É uma luta grande que ele tem que travar. Na verdade, é isso que Kardec quis dizer, né? É diário. Nossa luta é diária mesmo para a gente se melhorar. Não é fácil, não, né? Se fosse fácil, a gente já estaria logo numa condição melhor. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. A gente lê as obras do André Luiz, a gente às vezes olha e puxa vida, né? Como se são as coisas, pessoas às vezes aqui até tem uma aparência assim, melhor aqui, mas chega depois que desencarna, é outra. É outra, né? Porque a gente às vezes aparenta, a gente aparenta, né? E não é, a gente não vive aquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, nós estamos ainda longe disso, né? A gente luta, né? Luta, mas é difícil mesmo. Quem sabe que vai dentro da vida da pessoa. Não é fácil não, gente, mas nós vamos caminhar, né? Nós estamos já chegando no final do nosso estudo, né? Queria agradecer a vocês, né? Por estarem aqui às 15 horas, depois do almoço, né? Estamos aqui juntos, aqui estudando, um tema tão importante como esse, né? Tão importante como esse. Nós temos que agradecer ao Senhor. Pois não. A nossa, quer dizer assim, a nossa vontade, ao fazermos um seminário, né? É essa, né? Que a gente estude, né? Estude um pouco mais. A gente vê que a gente tem que estudar mais, né? Por isso que eu fiz a brincadeira. O Antônio pode ir, Deus me livre que eu vou. Mas normalmente nós acompanhamos os seminários, né? Porque a gente sabe da necessidade. A gente tem que estudar, né? O seminário desperta a gente. Eu queria desejar para vocês um bom resto de domingo, já está acabando mesmo, né? Um bom resto de domingo, uma semana muito boa que você vem. Uma tarde gostosa. Uma tarde passando uma tarde boa aqui, né? Um café desse maravilhoso, né? Capricharam no café. Então que Deus abençoe a vida de vocês, né? Cada lar aqui representado. Deus abençoe, dê força para vocês, continuar lutando, né? Para nós todos continuarmos lutando. Não é contra o vizinho, não é contra nós mesmos, né? A gente viu aqui, contra nós mesmos. Nós é que precisamos mudar. Então, muita paz. Eu vou devolver a palavra para a nossa mãe dirigente. Agradecemos ao Antônio Carlos de Rizoli por esse estudo tão rico. Nós passamos uma tarde tão feliz. Que bom que nós escolhemos. Passou rápido, porque nós estávamos envolvidos com o estudo. E aí nós começamos a entender, se é que a gente tem condições, por que Francisco de Assis falava o irmão sol, o irmão sol, porque nós estamos, vamos dizer assim, mergulhados no universo onde a vida divina ela exala o tempo todo. E isso também é um convite para nós termos cada vez mais amor pelo nosso planeta, pela natureza, pelo meio onde nós estamos mergulhados, porque tudo vem de Deus, tudo é de Deus. Muito obrigada, nós aguardamos um próximo encontro para uma outra tarde feliz. Que Jesus abençoe o seu retorno. Obrigado.
que nós tivemos uma semana produtiva e no próximo final de semana estamos todos convidados a também termos outros encontros felizes. No dia 22, sábado, às 17 horas, nós teremos uma palestra com Elerson Santos, o Advento do Espiritismo. Será no SEV, sábado, às 17 horas. E no domingo, dia 23, o Elerson estará no Grupo Espírita Lar no EMEI com o seminário Capacitação para Evangelizadores, Princípios e Práticas, das 9 às 11 horas. Esse seminário, inicialmente, ele tem esse título de Capacitação para Evangelizadores, mas nós lembramos que todos nós temos compromissos com a evangelização de alguém dentro do nosso lar, no nosso entorno, é um sobrinho, é um neto, é um irmão. Como nós precisamos aí nos capacitar para estarmos aptos a evangelizar essa geração que chega com tantos desafios, que é uma geração que chega assim muito inteligente, mas que vem para a aquisição dos valores morais. Então nós temos sábado, a que horas? 17. Qual é o título? O Advento do Espiritismo. Quem não for não guardar não vai ter lanche. Pronto, todo mundo guarda. Não sou eu que vou lanchar. No sábado, às 17 O Elerson de Belo Horizonte. O Elerson de Belo Horizonte. E no domingo, qual o horário? No sábado é 7. Sábado é 7. Domingo? Amém. Qual o horário? 19 às 11. E qual é o título? Princípios e práticas. De 9 às 11 horas estamos todos convidados. Mário, você quer dar algum recado sobre o seminário, alguma coisa? Obrigada. Então, nós agradecemos mais uma vez. Nós começamos a nossa semana muito bem, né? Porque a semana começa no domingo. Então, como nós começamos a semana bem, nós pedimos a Deus que a nossa semana continue assim, produtiva, que Jesus nos inspire, nos sustente a todos os momentos. E nós pedimos a Silma para fazer a prece de encerramento. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração e agradecer. Agradecer a Jesus que trouxe para nós esta oportunidade de crescimento. Agradecer por uma tarde tão agradável e tão instrutiva. Agradecer por termos o nosso irmão Guirvinzoni, que tão amorosamente trouxe para nós um estudo tão profundo e importante. Que esse despertamento possa nos auxiliar a estudos futuros para entendermos melhor a nossa trajetória. Agradecemos a Joana d'Arc, aos espíritos desta casa que nos recebem com tanto amor, com tanto cuidado. Pedimos, Senhor, as bênçãos de Maria, nossa mãe, a sua amorosidade, a sua força. Pedimos a Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, que continue, Senhor, a trabalhar junto com cada um de nós, nos fortalecendo, e que nos mantenhamos firmes na nossa fé, no nosso crescimento. Pedimos, então, a permissão, Senhor, para o encerramento deste seminário na tarde de domingo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.